Esse ruído de comunicação é de quem, hein, Sakamoto? Há alguma responsabilidade do presidente Lula nessa alta do dólar? Como é que você analisa? Então, Fabiola, eu não acho que o Haddad esteja falando do Lula especificamente, até porque não é feito do Haddad cutucar o chefe dessa forma, né? Ele poderia, quando ele vai falar com o Lula e está desconsolado ou chateado com o Lula sobre alguma coisa especificamente, ele fala, ele bate na porta do Lula e fala: o Haddad é um dos únicos ministros que tem acesso, né, ao ouvido do presidente. É de uma forma mais livre, né? Então, eu acredito que ele esteja falando, na verdade, ele já falou em outras ocasiões sobre esses ruídos de comunicação a respeito de o que ele acredita ser um descolamento entre o que ele vê como indicadores macroeconômicos, crescimento do PIB, aumento da renda, queda no desemprego, aumento no consumo, inflação relativamente dentro da banda, né, da meta, com relação à questão de indicadores como o dólar, né? Então ele fala assim que há um descolamento, que é preciso explicar melhor, é preciso fazer uma gestão melhor com o sistema financeiro, com investidores, com o mercado, né? Porque assim, é claro que ele não nega, ele não ignora o poder e o impacto da fala do chefe dele, do presidente da República, com relação a tudo isso. Tem um impacto, né? Tem um impacto forte, etc. e tal, e inclusive, como o presidente colocou Josias, isso aí também garante alimento, garante combustível para especuladores que não querem investir no Brasil, querem só botar seu dinheiro, render e sair andando, né? Poderem justificar, né? Falar, olha, eu estou justificando com a fala do presidente aqui e ali, né? Sendo que o que o Haddad coloca, fala, olha, isso aqui, mas isso aqui não está conectado com a realidade material dos fatos. E o que a gente precisa é explicar que a realidade material dos fatos se desconecta disso. Uma coisa é a política que o presidente faz, outra coisa é a realidade econômica, como aconteceu, inclusive, nos governos anteriores do próprio Lula, né? Ele tenta colocar isso e ele tenta mostrar que esse ruído, na verdade, ele é, grosso modo, especulativo e que as falas do presidente não deveriam afetar a esse porte, esse tamanho, considerando o tamanho a realidade da economia de uma maneira geral. Existe, está havendo, na verdade, dentro do PT, uma reclamação muito forte, dentro do Partido dos Trabalhadores, no Congresso Nacional principalmente, e outros quadros do PT, com que eu falei, uma reclamação muito forte com relação ao que eles falam de uma não ação, né, do Banco Central diante da crise. O Josias mesmo colocou, né, existem ferramentas do Banco Central. O próprio swap cambial é uma coisa que o próprio PT está reclamando. Poxa, por que que o Banco Central não faz um swap cambial? O swap cambial é um derivativo, é uma coisa um pouco mais complicadinha de explicar, mas basicamente o Banco Central oferece um pagamento, né, da oscilação do dólar, além do prêmio, trabalha com os mercados futuros do dólar, e por mais que esteja acertando a cotação e o mercado futuro do dólar, isso tem um impacto no mercado presente, né? E a ideia, né, do swap cambial é conter exatamente a valorização do dólar para evitar que o investidor precise sair correndo para comprar dólar à vista, né? Como se fosse um hedge, né? Um seguro, uma garantia, né? E isso também afeta bem menos as reservas do que uma ação simplesmente de compra e venda. Então, existem ferramentas, né, que podem ser feitas pelo Banco Central e, segundo o PT, não está sendo feito, né? E aí, o pessoal do PT está, na verdade, culpando, né, e falando que essa inação, essa situação em que o Banco Central não interfere diretamente nessas valorizações maiores, né, mais robustas do dólar, isso, ou seja, a inação também é uma ação política. E eles falam que eles culpam, né, a gestão de Roberto Campos Neto por conta dessa inação, por conta de não aplicar nenhuma ação, ou seja, de mostrar que o Banco Central está atento para isso, para poder conter como uma forma de resposta a Lula. Ou seja, a resposta dele não estaria vindo através de críticas da imprensa, mas através dessa inação em instrumentos para conter a alta do dólar, né? Então, o que que acontece, né? Existe é claro, uma briga, né? Existe uma briga dura entre o presidente da República e Roberto Campos Neto, não é apenas de Lula para Roberto Campos Neto, é de Roberto Campos Neto também para Lula, né? O próprio presidente do Banco Central não se atentou e nos últimos tempos demonstrou ter um lado, né? Infelizmente, né? E inclusive mostrou naquele jantar que o Tarcísio de Freitas, o governador Tarcísio de Freitas, promoveu no Palácio dos Bandeirantes com empresários e com Roberto Campos Neto mostrando que ele seria o seu ministro da Fazenda em um futuro governo em 2027 em diante. Então, isso, na verdade,
verdade, incendiou também essas relações, né? E também deu munição para o próprio presidente Lula falar, chamar Roberto Campos Neto de aquele presidente do Banco Central indicado por Bolsonaro, né? Então, tem uma disputa, tem uma guerra no meio desse caminho e é claro que no meio disso sai faísca para a economia. É, e as faíscas estão chegando lá no mercado financeiro. O dólar voltou a subir. Alta neste momento de 0,12%, cotado a R$ 5,66 neste momento. Aí um receio do que pode acontecer ao longo dessa terça-feira em relação ao dólar. Bom, e a Bovespa que estava subindo, agora já está estável. Nesse momento, aí eu não sei se isso tem a ver com essas novas falas, né, de Lula. Isso é complicado também, né, Sakamoto, porque as pessoas falam, o Lula fala, o mercado reage imediatamente. Você acha que dá para atribuir diretamente essa oscilação do mercado com a fala logo cedo de Lula sobre o mercado financeiro? Então, o ponto é o seguinte, o ponto vou fazer um merchan. A pergunta é, Tostines vende mais porque é fresquinho? É fresquinho porque vende mais? A questão, ou a galinha, quem vem antes, a galinha ou o ovo, né? Porque é claro que a fala de um presidente da República afeta o mercado, mas o quanto fluxos especulativos desse mercado também não estão aproveitando determinadas falas para poder agir e isso justificar atrás delas. Né? Então, essa é uma discussão interessantíssima. As duas coisas estão acontecendo simultaneamente. Você tem a fala do presidente, né, que em outro momento talvez não tivesse causando esse impacto todo, e ao mesmo tempo você tem esses fluxos especulativos que se aproveitam também da fala, porque sabem que Lula vai fazer essa crítica para surgir. Só que aí você pergunta, então tá, então basta que Lula não fale nada, mas ele é presidente da República e ele acredita que isso aqui vai ajudar a gestão. E aí tem um terceiro ponto nessa história que a gente não está comentando tanto, que é o seguinte: existe uma insatisfação de investidores, no mercado financeiro, do mercado bancário, com relação a determinadas declarações de Lula. Mas, por outro lado, existe um apoio por parte de setores produtivos, principalmente da indústria, com relação às declarações de Lula. Existe um apoio com relação às declarações de Lula. É um apoio porque o pessoal também realmente está achando que os juros estão desconectados da realidade, né? Que os juros estão muito altos. E isso acaba atrapalhando a própria atividade industrial, que no Brasil já está deprimida há muito tempo. Né? O Brasil precisa se reindustrializar e desse jeito não vai. Então existe uma pressão. Inclusive, em outros momentos, vamos lembrar, em momentos que tipo, já houve pressão dos setores agrícolas, de setores do comércio, de setores de serviço, ou seja, os setores produtivos de uma maneira geral, fora o setor financeiro, em cima do Banco Central, considerando o tamanho da taxa de juros. Né? Então, se por um lado, e o Lula sabe disso, se por um lado o mercado financeiro está estrilando, por outro lado, os setores importantes da produção nacional não estão apoiando ele, muitas vezes silenciosamente, mas estão dando apoio. Né? Então, esse é um ponto interessante. E aí tem mais uma coisa, só para apimentar um pouco mais a discussão, né? Que é o seguinte: durante o governo, os primeiros governos de Lula, Lula tinha uma pessoa que fazia por ele o que ele está fazendo agora, que era o ex-vice-presidente José Alencar. Né? O José Alencar, ele que era dono da Coteminas, estava licenciado, e ele ia e todo dia batia nos juros. Todo dia batia nos juros e Meirelles defendia. Não, não, é importante. E o Zé Alencar fazia esse trabalho, né? Então, o que acontece é o seguinte, é que o Alckmin, ele tem criticado os juros, que ele é não só o vice-presidente, como também ministro da Indústria e Comércio, né? Ele tem criticado os juros, mas ele tem uma atuação, até pela natureza do próprio Geraldo Alckmin, muito mais discreta do que era o Zé Alencar, que ia todo dia para a mídia falar: os juros é um absurdo, isso vai quebrar a indústria nacional, que não sei o que lá. Só que o Alckmin, que é também o ministro da Indústria, ele tem uma atuação mais discreta, mais de bastidores, mais serena nesse sentido, e ele não faz essa ação. Então, o Lula, de certa forma, não tem alguém que faça por ele aquilo que o Zé Alencar fazia nos primeiros governos. Até